Estados Unidos e Europa todo ano. Boa tarde, queridos telespectadores. Olha, mais uma vez, nas segundas-feiras, aqui estamos nós. E mais uma vez o meu Kaique me xingando lá, que eu não tenho que acordar. Mas, Kaique, o papo estava tão gostoso aqui. Queridos telespectadores, mais uma vez aqui estamos. E hoje vamos falar de um assunto que diz respeito a todos nós petropolitanos. Esse assunto de hoje, ele vai englobar parte da nossa vida, do nosso dia a dia. É aquela situação que nós vivenciamos todos os momentos, da rua, do colégio, da saúde, enfim. Nós hoje estamos recebendo aqui, com muito prazer, o Anderson Juliano. Anderson, que nós convivemos muito com ele numa época em que tínhamos um negócio de competição, um negócio de atacado. O Anderson era do Banco Real. Foi uma convivência muito gostosa, que ficou até hoje, essa amizade muito acentuada. E hoje nós temos o prazer de ter o Anderson aqui conosco. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Alcindo, e a todos que nos assistem aqui. Anderson, vamos os nossos questionamentos. Em primeiro plano, antes de nós desenvolvermos qualquer assunto relativo à nossa cidade, eu gostaria que você desse uma ideia ao telespectador de qual é verdadeiramente a função do vereador. Porque nós ouvimos falar que o vereador fiscaliza, o vereador é o vereador do bairro, o vereador faz obra. Anderson, realmente, qual é a função precípua do vereador? Bom, Cindo, nós lá na Câmara, nós temos duas grandes obrigações, né? Uma delas é de fiscalizar o Executivo, de fiscalizar a execução do orçamento, dos gastos públicos, né? Da questão da saúde, da educação, ou seja, essa é uma obrigação nossa. E a outra obrigação, que são as duas grandes obrigações nossas, é de legislar, é de criar leis, é de votar em leis que às vezes o governo manda, né? Ou seja, essas são as nossas duas grandes obrigações. O que acontece muito aqui na cidade e em muitos municípios no Brasil? Acontece essa confusão porque isso vem, Alcindo, de uma história lá de trás. A gente viu ano passado na Câmara, nós fizemos um levantamento lá por causa do aniversário da Câmara e tal, e aí a gente levantou uns livros e antigamente, nas primeiras câmaras aqui da cidade, o vereador tinha uma função executiva. Ele fazia obra, ele abria buraco, fechava buraco, fazia coleta de lixo. Era obrigação do vereador. O vereador tinha uma função executiva. E como é que a cultura é transmitida? Ou é via escrita, né? Perfeito. Ou oral. Então os nossos avós e bisavós e tal diziam o quê? Não, nós temos o vereador do bairro, ou cada bairro tem que ter o seu vereador. O bairro, para ele melhorar, ele é obrigado a ter um vereador, porque o vereador cuida do bairro. Isso era verdade. No outro século, isso lá atrás era verdade. Só que acabou que a gente vai ficando com essa cultura de 80 anos atrás, de 90 anos atrás, ou seja, de que a cultura, né, ela é passada de pai para filho e tal, e acontece muito isso. A gente fica com essa coisa que a obrigação do vereador é capinar a rua, é botar asfalto, e não é. Nós não temos hoje a nossa função, nós não temos condição, não é a nossa função, não tem... Aí eu posso conseguir uma verba e através de um deputado e criar alguma coisa? Posso, mas quem executa tudo é o executivo. Essa é a função dele, entendeu? Realmente é muito importante esse esclarecimento,
para que nós não venhamos a cobrar aquilo que não é devido. Às vezes a gente sofre a cobrança que a gente não tem nada a ver com a história. Apesar de que, dentro das comunidades que nós convivemos, a presença do político, ela é muito importante. Nós temos que entender políticos. Nós hoje temos uma tendência muito grande de criminalizar todo esse tipo de vida que nós vemos hoje na política brasileira. E não é bem por aí. Eu acho que nós temos que analisar também os nossos defeitos. Nós temos que olhar também que nós, quando jogamos um lixo na rua, quando nós paramos um carro em cima da calçada, enfim, nós temos que buscar essa situação e chamar os nossos vereadores para que eles fiscalizem. Na verdade, Alcindo, assim, o que a gente vê, a gente estava conversando aqui antes de entrar no ar, né? Essa situação que está acontecendo no Brasil, nós, na minha visão, né, nós vivemos uma crise de valores. Concordo com você. Nós vivemos uma crise de valores. Mas o deputado X, o deputado Y, o senador, alguém votou neles. Sim. Eles não caíram de paraquedas lá, não. As pessoas, alguém, né? Sim. Porque para ser eleito deputado precisa ter 60 mil votos, 50 mil votos. Ou seja, é muito voto, não é uma coisinha ou outra, né? Então, nós estamos ainda numa crise de valores. Porque, assim, isso é uma crise, não é do político, do Congresso, é da sociedade. A sociedade está doente. As pessoas, elas ainda têm essa visão, algumas delas, de que eu tenho que me dar bem. A lei de Gerson, lembra? Lembro. Quando falava a lei de Gerson, é isso. Quero levar vantagem em tudo. Leve vantagem em tudo. Gerson dizia isso. Isso. Né? Então, a gente ainda tem essa crise de valores. E é bom, né? Às vezes a gente fica triste porque vê tanta notícia ruim, tanta coisa errada, isso te deixa magoado, te deixa triste. Mas é bom, Alcindo, que isso vá para os jornais, vá para a imprensa, que seja apurado. Porque o que não dá mais é a gente viver numa hipocrisia. Está tudo muito bem, quando a gente sabe que não está. Você vê, entendeu? Teve um desses membros do Petrolão que declarou que o modus operandi, você imagina que uma empresa, que o Brasil depende dessa empresa, a ponto de você ver o desespero que nós estamos vendo em São João da Barra, em Macaé, no Rio de Janeiro, os estaleiros, enfim, um diretor dizer que o modus operandi era através de pagamento de propinas. Gente, isso aí é quase um deboche para nós, né? Agora, nós temos que concordar com você num ponto. Nós precisamos de fazer a nossa parte. Mas minha avó dizia uma coisa muito interessante, Anderson. Ela dizia que o que não está resolvido está solucionado. E se você analisar, a solução está vindo. Entende? Isso tudo que está brotando, isso tudo que nós estamos vendo, falávamos ainda há pouco, 70% dos prefeitos no estado do Rio estão com problemas. Gente, nós não estamos falando de um ou dois, de um prefeito. Nós estamos falando de 70%. Então, é muito difícil. Mas, Juliano, vamos falar... Você me desculpa, lá do banco você era o Juliano, né? O Anderson agora, com certeza. Olha, mas, ô Anderson, vamos falar um pouco daquilo que você é o presidente da comissão, da educação. Nós tivemos um programa recente, há 2 programas atrás, que nós fizemos uma matéria lá no Educandário Leonardo Boff, que, aliás, foi espetacular. A gente viu o trabalho daquela comunidade, daquela diretora que nos ensinou muito. Maravilhoso o trabalho que ela enceta com aquelas crianças. E como é que você está vendo a educação na cidade? Que aí já é a tua parte, fiscalizando. Nós temos algumas dificuldades na educação aqui, no que diz respeito à União manda os recursos em dia, não há atrasos, entendeu? Não há, eu acompanho o orçamento, acompanho o desembolso da União, né? A União manda o dinheiro, porque na educação, Alcindo, é o seguinte, na educação tudo vem dinheiro e é tudo assim, e é tudo muito dinheiro,
entendeu? Às vezes você fala assim, mas a merenda escolar é tão boa, tem que ser muito boa. Sim. Porque vem muito dinheiro, tem muito dinheiro na merenda escolar. Então tem muito dinheiro em tudo. E o que a gente está vivendo aqui no município agora? Nós estamos numa situação difícil, o governo, os funcionários da educação, eles têm um plano de carreira e salários, que foi lá de 2011, que eles tiveram essa conquista, e aí o governo não está cumprindo com o plano, que é uma lei municipal, né? O plano de cargos é uma lei municipal, o governo não está cumprindo, há um descontentamento na categoria, né? A gente vê que há alguma dificuldade no governo com relação às contas da educação, e eu vou te dar um exemplo, né? Está no Diário Oficial, está no site da Prefeitura, eles colocaram outro dia, no dia 23 de dezembro, no finalzinho do ano, o governo, antes de comentar isso, o governo não faz o enquadramento dos funcionários no plano de cargo, porque como é que acontece no plano de cargo, Alcinos? A pessoa, vamos supor lá, ela é professora e ela tem uma graduação, né? Uma graduação qualquer lá, em letras, e aí ela fez uma pós-graduação. Então, quando ela concluiu a pós-graduação, ela ganha algo mais. Um acréscimo. Um acréscimozinho. Aliás, um delta. Veja bem, nada mais justo. Claro. Porque ela está criando ela condições de melhorar. Exatamente. Ela está se qualificando e qualificando a educação. O seu instruindo. Quando ela atinge, acho que 5 anos lá na função, ela também ganha um outro delta. Então, o governo não está enquadrando essas pessoas no que manda a lei. E ele diz o quê? Eu não tenho dinheiro. Não tenho condição de arcar com isso. Quando chegou agora, em dezembro, finalzinho do ano, dia 23, o governo retirou 5 milhões da educação e colocou na CPTrans. E aí, eu sou presidente da Comissão de Educação, mas sou também da Comissão de Orçamento e Finanças, lá da Câmara. E aí, quando houve isso, eu falei, por que o governo está tirando 5 milhões da educação para colocar na CPTrans? E houve uma reunião lá com a Comissão de Orçamento e Finanças, eu perguntei ao governo, o governo disse, não sei responder e tal, eu falei, eu vou investigar. E aí nós conseguimos olhar lá, para pagamento de passagem de ônibus. Ou seja, subsídio escolar. O que acontece, Alcindo? Todas as crianças e os idosos que andam de ônibus no município, quem paga essa passagem deles, porque alguém tem que pagar. Não há almoço grátis. Não tem almoço grátis, como diria Milton Friedman. Alguém paga. Quem é que paga? É o usuário que paga o ônibus. Ele é que paga essa conta toda. Não tem nenhuma ajuda do governo. Em muitas cidades, no estado do Rio de Janeiro, tem o subsídio, que é o quê? O governo entra com uma parte e diminui o valor da passagem de ônibus. Aqui no município não há isso. Então, no final do ano, o governo colocou 5 milhões na CPTrans a título disso, de amenizar o custo com os estudantes. Eu vou investigar essa situação. Isso é uma obrigação nossa investigar e olhar isso. O que está acontecendo nessa situação? 2 erros. O primeiro, tirar dinheiro da educação no finalzinho do ano sem comunicar aos conselhos, ao COMED, por exemplo, que é um conselho que fiscaliza a educação. E o outro, se é para abater custo na passagem de ônibus, tinha que dar esse valor para os empresários de ônibus. Porque não é a CPTrans que tem ônibus, quem tem ônibus Exatamente. É quem? É a Petroita, é a Turb, é a outra lá, Cascatinha, aquela outra, Expresso, né? Real, né? Cidade Real, a do
Salvini, né? A das Hortênsias, Isso. lá do Salvini, ou seja, se tem que dar, dá para esses caras, porque eles aqui operam ônibus. Agora, então, eu não sei se o governo estava precisando reforçar o caixa na CPTRANS e usou dinheiro da educação, e se fez isso e fez de forma errada, eu vou pegar, né? eu vou olhar isso com uma lupa, porque assim, Alcindo, o que a gente acredita? Eu acredito muito nisso. O país, ele muda a partir da hora que a gente tiver um investimento pesado em educação. Com certeza. Pesado, mas pesadíssimo mesmo. Nós temos que ter muito investimento em educação. E vai mudar. Se Deus quiser, eu vou assistir isso. Né? A gente vai assistir isso. E vai mudar o político. Sim, não tenha dúvida. Vai mudar. A classe dos políticos vai mudar. Porque o que tem hoje, se nós tivermos um povo instruído, educado, que saiba dialogar, que saiba fiscalizar. Porque o que acontece muito no Brasil, Alcindo? Isso eu acho extremamente errado e esse tipo de manifestação acaba ajudando. A pessoa vai na eleição e vota. Ó, eu vou votar no Anderson Juliano. Eu ganhei a eleição, amigo. Ninguém me cobra nada. Ninguém me cobra nada. Eu fico lá 4 anos. Se eu quiser fazer alguma coisa, bem. Se eu não quiser também, Amém, eu não tenho cobrança. O povo tem que aprender a cobrar. Porque a gente fica com uma coisa seguinte. Eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muitos afazeres e tal, não sei o quê. Só que a política, ela mexe em tudo na nossa vida. Na conta de luz, no telefone, nas contas do mercado, na saúde pública, na educação. Você vê tudo o seguinte... tem o dedo da política. Ô Anderson, você Entendeu? vê o seguinte, hoje eu estava ouvindo um comentarista econômico dizendo o seguinte, eu estou comprando álcool por preço de gasolina. E realmente é fato. Nós hoje botamos 30% de 25. álcool... Não, 27. Ou 27. Subiu agora, subiu agora. Subiu, era 25. Subiu, era 25, foi para 27 ou 29. Então nós estamos pagando o álcool a preço de gasolina. Então você veja o seguinte, nós hoje convivemos com uma situação que eu acredito, ela vai trazer vantagens. Porque quando a desgraça é muito grande, você acorda. Quando nós tivemos, acho que você é capaz de nem ser nascido, uma das grandes tragédias de Petrópolis foi em 65. Não era? Entende? Encheu Petrópolis, eu era auxiliar oficial de dia no batalhão, era aluno do NPOR, e eu fui um dos que participei ativamente do socorro e tudo. 2 anos depois se fez o extravasor do Palatinato, que saiu lá no Itamaraty. E você veja o seguinte, nós nunca mais tivemos grandes problemas na parte de baixo, aqui na parte do Rosário, do centro da cidade. Nunca mais deu 3 metros ali hoje no Banco Itaú. Por quê? Porque houve uma ação, houve uma movimentação. Em função de quê? De uma grande tragédia. Como agora mesmo você vê os trabalhos que vêm sendo feitos pelo Simão na Defesa Civil, de monitorar, de fazer, isso tudo... Ele é extremamente competente, né? Sim. Pô, Entende? Simão é uma fera. E além de tudo, uma pessoa extremamente fácil de lidar. Entende? Ele é ótimo. Ele é extraordinariamente fácil. Dessa equipe do governo que está aí, ele é um dos melhores que eu conheço. Com certeza. Ele é muito bom. E você veja o seguinte, as grandes situações vão se passando. Agora, nós não podemos também esquecer que o mundo convive hoje com uma situação muito estranha. Portugal está mal. Mudou o governo já 2 ou 3 vezes. Ontem, a Espanha foi dominada pela oposição. O direitismo assumiu grande parte da Espanha. Na França, o Sarkozy e Marine Le Pen voltaram. Aliás, a Europa hoje tem a Inglaterra e a Alemanha, e o resto está se matando, com problemas econômicos. Chegamos à Grécia, né? Se nós voltarmos para cá, nós vamos olhar a América Latina. Eu estive agora recente na Argentina e eu voltei de lá assustado, com medo, sinceramente, de que nós tenhamos um futuro parecido, porque a Argentina vem se degradando de uma forma tremenda. E nós, Anderson, temos um patrimônio maravilhoso no campo, nos minérios, enfim, tudo para nós crescermos. E Alcindo, se a gente olhar
30 anos atrás, 40 anos atrás, a Argentina tinha nível de vida europeu. Mas europeu mesmo, da Suíça, da Suécia. O nível de vida lá, eu tive lá, tive até um dissabor, tive lá um tempo atrás, me roubaram. Fui assaltado lá em Buenos Aires. Mas, coisa que eu nunca fui no Rio de Janeiro. Ano passado, trabalho no Rio, nunca houve nada comigo. Aí fui para lá, Anderson, me roubou. Uma coisa que eu achei, assim, vamos dizer assim, até deprimente, quando nós entramos no ônibus para ir fazer o tour na Argentina, o Pablo, que era o nosso guia, muito educado, disse, olha, cordão dourado, não. Relógio, não. Celular, só na frente do corpo. Ah, como? Não. Vocês vão passar no Caminito, vocês vão no cemitério ver o túmulo da Evita. No Boca ali, no Boca. No Boca. Vocês vão na rua principal de comércio da Argentina, mas, veja bem, nada disso. Peraí. Não, o risco é muito grande. Você imagina, e ele nos mostra uma cidade tudo de nível europeu. Só que a gente comentava, a Thelma sempre falou muito isso, que gente bonita, que povo lindo, aquelas mulheres e aqueles rapazes argentinos, maravilhosamente vestidos. Anderson, tu não vê mais isso não, Anderson. Não. Até a carne que eu comi lá, vou te ser franco, hein? Aqui é do Lago Sul, é bem melhor. Na verdade, assim, se a gente for olhar, Alcino, a Europa empobreceu. Sim, não tem a Europa empobreceu. Aquela crise do subprime em 2008 e 2009 arrebentou com a Europa. E aqui no Brasil até que não fez muito estrago. Por que não fez muito estrago aqui no Brasil? Porque o governo entrou. O governo entrou e bancou a economia. Como é que o governo entrou? Ele entrou com as compras dele, girando, o que tu disse ainda há pouco. Pô, e a Petrobras? Se não fizer mais navio, se não fizer mais obra, ela é uma alavanca. Sim. Ela mexe na economia do país, porque ela paga muito bem. Não só as pessoas que trabalham na empresa, que são concursados, mas as pessoas que trabalham nas empresas terceirizadas ganham bons salários na Petrobras. Aliás, nós falávamos ainda há pouco do kart, e muita gente ligada ao kart estava em Macaé, está em Macaé, e eles vêm dizendo a mesma coisa. Gente, a coisa está grave, porque ninguém mais paga. A Petrobras parou. Ninguém assina o cheque. A brincadeira, que até um deles falou comigo, disse, olha, o problema é o seguinte, ninguém assina o cheque. Mas o que acontece? É o medo de assumir. O que acontece? Eu já dirigi uma empresa pública, né, que era na época da Condep. Eu estava lá. Que, aliás, digamos o seguinte, funcionava bem, né? A Condep, guardadas as devidas proporções, a Condep é igual a Petrobras. Ela segue o mesmo rito, o mesmo regime, a mesma coisa. O que acontece nos pagamentos, Alcino? Quando uma empresa vai lá por exemplo, a gente tinha máquina alugada. Então, uma empresa vai lá e usa as máquinas e tal. Quando ela entra com a nota, tem toda uma equipe da companhia de funcionários concursados que vão analisar se a máquina fez aquilo mesmo, se está tudo direitinho e tal, e vão atestar a nota. E vão dar o de acordo. Olha, está tudo certo, o serviço ele foi feito, pague-se. Ah, é 10 mil, é 20 mil, é 100 mil, não importa. Está aqui, foi feito, está dentro do contrato e tal. Então tem uma parte técnica e uma parte jurídica e contábil, que essa nota circula na companhia. Às vezes o cara fala assim, eu fiz um serviço e a prefeitura me pagou com 15 dias, 20 dias ou um mês. Só a nota ali dentro, ela demora um tempão, porque um monte de gente é obrigado a olhar aquilo, não é uma coisa instantânea. Chega e paga. E tem o aval, o de acordo, o atesto, que a gente fala. Numa situação dessa da Petrobras, quem é o funcionário que vai atestar? Vai assinar. Me diz, quem é o concursado que vai botar a matrícula dele? Ninguém. Todo mundo reconhece, opa, eu não assino. Não é nem a falta de dinheiro, não é só isso, não. O problema não é esse. É que todo mundo trava. E o que aconteceu ali, Alcindo? Eu não vi uma construtora grande
que está livre. As grandes estão todas enroladas. Sim. Aí chega aquele rapaz que era do Banco do Brasil, Bendini. Ele chegou lá, entrou na empresa. Odebrecht, Queiroz Galvão, OAS, Carioca Engenharia, tá todo mundo enrolado. Amigo, todos os contratos, suspende tudo. Eu não pago mais nada. Com esses caras eu não pago. E aí vamos abrir processo licitatório. E quem é que tem condição de entrar? Porque para você entrar numa licitação, Alcino, tu tem que ter carta de fiança, tu tem que ter comprovação técnica. Não é qualquer um que entra. Entendeu? Não adianta tu falar assim, mas não tá Carioca Engenharia, não tá Queiroz Galvão, não tá... Quem é a outra? Me diz. Não, é difícil, sim. Não tem. Essas grandes estão todas ali. Então, assim, tu tem que ter condição de começar uma obra, porque às vezes é isso. O dinheiro não é instantâneo. Tu fez, recebe. Não é igual a gente faz na nossa casa. Não. Tu faz a obra na tua casa, final de semana tu não vai lá e dá o dinheiro, cara. Ô Anderson, eu vou dar uma paralisadazinha para o Kaique chamar os nossos apoiadores e nós já voltamos, continuando com esse assunto muito interessante que nós estamos tocando hoje. Por favor, Kaique. Estamos de volta. E vamos agora voltar ao assunto Petrópolis. Ô Anderson, como é que você está vendo a situação da cidade hoje? Eu não sei, eu tenho achado que Petrópolis não tem tido a evolução devida. A gente olha para o lado e vê Três Rios crescendo da maneira que Três Rios tem crescido. Até eu comento isso, que no meio automobilístico se falou em criar-se um autódromo, tipo Zeltweg na Áustria, de uma multinacional. E que Três Rios se interessou. Mas realmente, Petrópolis seria ideal, porque Petrópolis o mundo conhece. Tem um charme, né? Tem. A cidade tem. Nós somos cidade imperial. Entende? Já Três Rios com toda... eu gosto muito de Três Rios. Admiro, inclusive, esse progresso que vem tendo Três Rios. Mas, André, nós estamos um pouco parados, não? A gente não consegue ter, na minha visão, uma política de atrair empresas. Né? Nós não conseguimos, nem na parte cultural, que é o nosso grande filão, né? Eu estava até falando contigo aqui ainda há pouco, a gente vai no sul, tu vai a Gramado e tal, Canela. Você vê a Canela, Nova Petrópolis, você vê uma cidade bem cuidada, bem estruturada, que recebe bem o turista e que o turista vai e fica lá, né? Ele fica dias lá. E tem um monte de coisa, você vai no museu, vai nisso, vai naquilo, as pessoas quase te carregam no colo. E a gente não tem isso aqui, né? Por uma falta de diálogo na cidade e de um diálogo fora. Porque assim, Alcindo, o cara quando está no executivo lá, hoje é o Rubens, já foi o Mustang e amanhã não sei quem é que vai ser, tu tem que ir buscar experiências novas, tu tem que conversar com empresários, tu tem que vender a tua cidade, tem que vender. Tem que mostrar, olha, gente, lá eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho recursos naturais maravilhosos, eu tenho um polo de tecnologia, eu tenho áreas boas que dá para construir, eu tenho fábricas que estão inativas e que tem um espaço maravilhoso, que dá para se fazer um montão de coisa. Agora, você tem que ser proativo, você tem que ir buscar. No início do governo, eu até conversei um dia com o Rubens, com o Bom Tempo, e eu disse com ele, Rubens, se eu estivesse no seu lugar, eu montaria no governo um escritório de projetos. Um escritório só de projeto para pegar dinheiro em Brasília. Eu tenho essas fábricas aí, Alcino, estão tudo paradas. Exato. A Dona Isabel está fechada, vê, a outra, a Renane ali, parado. a São Pedro de Alcântara. A Dona Isabel, um dia eu conversei com o doutor Ricardo Haddad, que é o dono lá, ele falou, olha, Anderson, eu tenho 40 mil metros de área lá dentro. Olha quanta coisa a gente não faz em 40 mil metros quadrados. Alcino. Se você, pela parte de cima da Rua Tereza, transformasse num estacionamento... Olha quanta... E ele tem os projetos. Ele tem. Ele falou, Anderson, eu tenho projeto para isso, para aquilo, agora eu preciso do governo municipal querer.
Né? Então, esbarra num monte de coisas que a gente vê que às vezes não tem iniciativa. E aí, Alcino, a gente fica reclamando. Ah, porque isso está caro, porque é aquilo. Mas se a gente não for proativo, se o governo municipal não for proativo, eu disse com o Rubens, falei, Rubens, eu, se fosse você, montaria um escritório de projetos aqui em Petrópolis, nas mais diversas áreas, para a questão da saúde, para um polo de tecnologia, né? De tecnologia e outra de esportes. Sim. Usar umas áreas que nós temos em Itaipava, entendeu? Vai ter aquele resort que vai ser construído lá em Secretário. Pô, é um negócio maravilhoso, de outro mundo. Pô, vamos conversar com esses caras, vamos mostrar outros projetos a eles, porque nem tudo é só dinheiro. O município, a gente sabe que não tem capacidade de investimento, né? Os municípios têm uma capacidade, Alcindo, de investimento muito baixa. Uma boa parte da receita dele é folha de pagamento. Uma outra parte, ele é obrigado a colocar em educação e saúde, né? Aí tem as outras questões que são corriqueiras, a manutenção, a coleta de lixo e essa coisa toda que consome um bom recurso. E o recurso de investimento mesmo é 2%, é 3%, é muito pouco. Não há grandes condições de se investir. Como a gente não tem condição de investir, vamos montar uma equipe técnica de gente qualificada que consiga ir a Brasília e dizer, olha, eu tenho aqui, tem projeto, porque dinheiro lá tem. Não é, a dificuldade não é o dinheiro. Eles não liberam o dinheiro porque não tem projeto. Você tem que mostrar a viabilidade da coisa. Anderson, nós estivemos envolvidos ano passado na revitalização do espaço do Cruzeiro do Sul. Você veja bem, aquele espaço no Morém, olha que espaço maravilhoso que é aquilo. Entende? Segundo nos foi passado, até em reunião que esteve o prefeito, o presidente da Câmara, um deputado, havia a verba separada e pronta, precisava só do projeto. É isso. Mas o projeto não apareceu até hoje. Mas o problema é esse, Alcino. Nós temos hoje um capinzal muito bonito lá. Aliás, vou te falar uma coisa, hein? Ecologicamente está até bonito, você entende? Outro dia a gente estava brincando lá na Câmara, o Paulo Igor, que é até do Morém, né? Que é meu colega lá, que é vereador, ele disse assim, pô, Anderson, na tua época você criou o Disque Entulho. E agora nós vamos criar o Disque Capivara. Nós vamos pegar as capivaras, vamos botar num ônibus, num caminhão, e vamos levar ela para os bairros para elas comer o capim. Aliás, já que ninguém limpa, pelo menos as capivaras elas vão ficar muito bem alimentadas. Aliás, Anderson, uma coisa que você tocou, que eu tenho falado muito, até inclusive durante o período que eu estive ligado à Associação de Moradores, a história do entulho. Realmente, o entulho pertence ao dono dele. Eu concordo plenamente com isso. Agora, entendamos uma coisa. Quem tirava 22, 25, 23 sacos de entulho é o pobre. Entendeu? Você, Anderson, quando faz uma obra na tua casa, tu tira um caminhão ou dois. Entendeu? Eu, quando fiz obra lá recentemente, tirei um caminhão. Lá no Grupo Oswaldo Cruz, que eu sou o patrimonial, nós tiramos 2 caminhões. 2 caminhões você paga, você não tem como sacar e chamar a Condep. Agora, é até desumano para esse que não pode, porque um caminhão quanto custa? R$250. Exatamente. Você veja o seguinte, o cara que para levantar uma parede, ele sofre, para fazer uma mexida na casa dele, ele vai tirar R$250 da onde? Realmente, eu acho, sinceramente, que era uma situação muito correta a que era feita em apoio, em especial, ao menos favorecido. Entende? Vamos dizer o seguinte, talvez um rico tirou 20... a gente, o grande tirador dos 22 sacos era o pobre. Entende? Então, quando nós destruímos o que foi construído, vamos dizer o seguinte, o governo passado não foi bom, foi ruim, foi isso. O que é que ele deixou de bom? Bom, o que ele deixou de bom, nós vamos seguir. Claro. Entendeu? O que esse chegou não está sendo bom, mas ele deixou... O legado bom tem que ser aproveitado. Isso é que é uma outra dificuldade, Alcindo. E outro dia eu estava colocando esse debate na Câmara.
Porque os governos entram e, na minha visão, de forma equivocada, querem colocar a sua marca. O que se faz hoje na administração pública do Brasil inteiro? Independente do partido, Alcino. O cara assume dia 1º de janeiro. Ele pensa assim, eu tenho que ser reeleito. Isso é uma coisa que nós vamos ter que discutir. Reeleição. Eu tenho que ser reeleito. Então, o que eu vou fazer nesses 4 anos para eu ganhar mais 4? Ele não pensa no que ele vai fazer para deixar a cidade dele melhor. Ele pensa assim, o que eu vou fazer porque eu preciso ganhar mais 4 anos de mandato. Primeiro dia dele, ele já pensa nisso. E o que normalmente ele faz? Ele acaba com tudo que o outro fez para não dar continuidade. Não, isso aí é a ideia do outro cara, vou acabar com isso. Quando o Rubens acabou com o disco entulho, eu disse assim, ô Rubinho, não é porque eu criei, porque isso é uma besteira do caramba. Você faz o seguinte, você muda o nome, bota um outro nome. Sei lá, eu botei disco entulho, tu bota alô entulho, catateco. Sei lá, inventa um outro nome, diz que foi tu que criou. Não interessa, isso para mim é besteira. Mas continua com isso. Por quê? Porque as pessoas pobres que fazem pequenas intervenções em casa, elas não vão ter aonde colocar esse entulho, elas vão ter dinheiro e elas vão colocar na rua. Não vai ter jeito, as pessoas vão botar na rua. Isso aí é a lei, Anderson. Eu falei, meu amigo, mas não é lei. Não é tu ter a letra fria da lei, entendeu? É dar uma saída às pessoas. Anderson, vamos para a doutrina militar, bom senso. Bom senso em primeiro lugar, em segundo, se tudo der errado, bom senso. Tu quer ver uma coisa, Alcino? Tu sabe por que eu criei o disco entulho? Sabe por quê? Não. Sabe o que me motivou a criar o disco entulho? Economia, lá na Condep. Concordo com você. Sabe por quê? Porque eu tinha que ter 3 máquinas alugadas, 3 retos cavadeira alugadas, cada uma com 2 caminhões para tirar entulho na cidade. Quando eu criei o disco entulho, eu falei, opa, eu vou pegar um entulho na casa do cara, vai me diminuir. Eu tirei 2 retos, eu desaluguei. Um caminhão, rapaz, uma reto, com uma reto, você aluga aí uns 2 caminhões ou 3, ou até mais. A hora de máquina é muito cara, porque a máquina é cara, né? Ela é um bem caro. Então, eu criei o disco entulho para economizar dinheiro na Condep. Isso foi a minha primeira coisa que eu pensei. Eu falei, eu tenho que cortar custo aqui e eu tenho que manter a cidade limpa. Então, quando a gente criou o disco entulho, a ideia era o quê? Era organizar isso. Porque nós ainda aqui na cidade olhamos a limpeza urbana em estanques. Uma coisa é entulho, outra coisa é capina, outra coisa é coleta de lixo, outra coisa é varrição. E não é assim, Alcino. É um conjunto. A limpeza urbana é um conceito só, entendeu? A empresa lá, hoje é essa Locar, que faz a coleta de lixo. Se você andar lá no Morém, se bobear hoje, é dia de coleta. Então, as lixeiras, elas até colocaram aquelas com tampa, ficou até bonitinho aquilo, foi até uma boa ideia. A empresa vai lá e recolhe o lixo. Se do lado tiver lotado de entulho e o mato tiver alto, tu vai dizer assim, o meu bairro tá uma lixeira, o meu bairro tá sujo. Tu vai falar isso, não vai? Juliano, eu vou te dizer o seguinte, o assunto está muito interessante, mas o Kaique lá, o meu contra-regra, está me dizendo que o nosso horário está se esgotando. Então vamos... Entende? E nós vamos continuar esse assunto. Eu acho que foi muito proveitoso, pena que o trânsito te deixou um pouco atrapalhado para chegar, mas nós não vamos parar por aí não. Nós vamos marcar uma nova vinda tua aqui, vamos voltar a esse assunto e mostrar esses tópicos que são muito necessários. Eu te agradeço a tua presença, sei que você tem um trabalho muito importante na Câmara, principalmente com a educação, que é o nosso futuro, entende? E te agradecendo pelas tuas despedidas e vamos marcar uma nova entrevista, Anderson. Bom, na verdade, Alcindo, eu que te agradeço, agradecer ao nosso amigo Vicente, né? O lutador lá do bairro, ele não é. Rapaz, quando eu estava na Condep, que o celular tocava, que eu via que era o Vicente, eu falava, ai meu Deus do céu, ele não era fácil. Dá um abraço ao Vicente, a todos que nos assistem, e eu que te agradeço o espaço e dizer que eu estou à disposição, a hora que precisar,
que quiser, a gente vai estar aqui à disposição sempre. Obrigado e uma boa tarde. Uma boa tarde. Queridos telespectadores, quinta-feira, 10 horas, teremos a nossa reprise, nossa fanpage Bairro em Ação. E segunda-feira que vem, se Deus permitir, aqui estaremos. E acima de tudo, vamos orar, vamos pedir muito pela paz e pelo entendimento do nosso país. Que nós consigamos, através do principal, da educação, o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. Boa tarde, queridos. Até para a semana.